Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bom dia, sábado por aqui. Sejam muito bem-vindos ao Saúde Você. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Na edição de hoje vamos falar sobre cólicas em bebês, tá? Mães de primeira viagem que estão vivendo esta situação sabem do que eu estou falando. Choros intermináveis e muito desconforto durante todo o dia. Aqui no estúdio, uma especialista vai dar orientações de como aliviar este desconforto. E mais, gosta de plantas? Sabia que elas podem ser grandes aliadas para espantar o estresse? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você. Estou chegando para te fazer companhia neste sábado de muita informação aqui na tela da TV Arapuã, tá? Informação de saúde, te proporcionando muito bem-estar e qualidade de vida. Muito bom dia para você, peço licença para entrar aí na sua casa com todas essas informações. Para você que está no YouTube também, tá? Manda aí o link para alguém, nos ajuda a divulgar informação de qualidade, todas relacionadas à saúde. Tem coisa melhor que isso? Então, fica comigo até o final, porque tem muita informação hoje por aqui. Bora começar? Para quem quer perder peso e procura uma academia, uma das maiores preocupações é com o ganho de massa muscular. E muito com a ânsia de ganhar esta massa rápido, acabam usando de forma indiscriminada a suplementação. Mas quando isso pode ser um risco para a saúde? É o que a gente vai saber a partir de agora. De olho no ganho de massa muscular, tem gente que suplementa a alimentação de forma indiscriminada. Um risco para a saúde. Eu sempre trago essa consciência aqui no consultório que até água demais faz mal. Imagina algum suplemento que você está tomando de forma aleatória e você nem conhece. Um dos mais normais de aparecer assim nas redes sociais é o tal do pré-treino, que causa arritmia, pessoas com ansiedade acabam tomando. Para melhorar o rendimento, às vezes nem sabe como tomar ou se podem tomar. Igor tomava um pré-treino para ter disposição na hora da academia, mas viu que o hábito não estava fazendo bem para ele. Eu procuro vir para a academia em horários que eu não está me faltando energia. Eu venho, por exemplo, depois do almoço, que eu gosto de vir depois do almoço, que é o horário que eu estou bem alimentado e com bastante energia. Se eu venho no fim da manhã, eu estou com menos energia. Se eu venho no fim da noite, eu estou com menos energia. Então procuro vir nesse horário. E a questão do pré-treino, para quem tem ansiedade, não é muito recomendado, né? Ele acelera o coração, pode dar uma crise de ansiedade. Agora dá preferência ao que é natural. E dá para notar pelo rendimento quando o aluno é bem acompanhado por especialistas. É de extrema importância porque ela vai agir nos seus resultados. Então você pode treinar e você pode fazer uma alimentação. Se você falha em algum dos itens, então você não vai ter o resultado esperado. O treino ele só é 30% do seu resultado. Então o seu resultado, os outros 70%, ele está ligado à sua alimentação. Uma alimentação balanceada, não é uma alimentação restrita de tudo, mas uma alimentação balanceada, com muitas proteínas, com carboidrato, né? Com muitas fibras, frutas, verduras. Então é uma junção de tudo que você tem um bom resultado. E nada adianta suplementar a alimentação se o treino não for feito de forma adequada. E tem duas medidas simples que podem impactar completamente no resultado dos praticantes. É a qualidade do sono e a ingestão de água corretamente.
Minha gente, tem que ter cuidado, tá? Não adianta querer ganhar aí massa a todo custo, rápido, porque aí você perde saúde também. Tem que ter cuidado também com suplementação. Tem que ser com orientação de um especialista, tá certo? Tudo no seu tempo, da forma correta e a tua saúde sempre em dia, tá bom? Agora a gente vai mudar de assunto, falar sobre um assunto que eu tenho certeza que quem é mamãe, principalmente as mamães de primeira viagem, vão se identificar. Olha só, crise de choro intenso que em muitos casos chegam a durar horas. Essa é uma das consequências das cólicas em bebê. E para as mamães, como eu disse, de primeira viagem, este momento é um dos mais tensos. O que fazer então para aliviar as dores do bebê? Para isso, a gente vai conversar a partir de agora com a enfermeira Laura Diniz, que é especialista no assunto, já está aqui com a gente. Ela e o Joaquim, viu, que veio para uma demonstração aqui para a gente. Seja muito bem-vinda, viu, Laura? Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui novamente. Agora me diz, Laura, por favor, o que é que acontece? Por que as cólicas existem? O que é que acontece ali no organismo que esse bebê chora tanto com essa dor que às vezes a gente nem sabe identificar o que é? Exatamente. Olha só, você falou uma palavra-chave. A gente não sabe muitas vezes nem identificar o que é, não é verdade? Então, olha só, a cólica existe porque ela faz parte da imaturidade do sistema digestório. Ela existe, ela é fato. Ela não é uma doença, ela faz parte dessa maturidade desse sistema digestório. Então, o que é que acontece? Quando o bebê nasce, todos os sistemas, eles são imaturos. A exemplo do neurológico, veja que a criança, o bebezinho nasceu, ele não tem um controle de cervical, não é? Ele fica com a cabeça molinha. Quando ele vai desenvolvendo, ele vai conseguindo manter. Do mesmo modo, é no sistema digestório. Então, é uma imaturidade. Então, existe a dificuldade na absorção, né? A questão da imunidade desse sistema, porque o sistema digestório, ele é com bactérias. Então, essas bactérias, elas fazem bem a esse sistema. Então, é um processo. Lembra que eu gosto de falar da valsa? É uma valsa e a gente vai dançando essa valsa, lidando com isso. Pelo que você trouxe nessa explicação, Sim. a gente entende um pouco que é normal a cólica. Todo bebê vai ter? Olha, em torno de até 30% dessas crianças podem ser acometidas. É baixo. Mais do que isso, são os bebês que apresentam constipação e regurgitação. É interessante, né? Mas o que aflige mais é o choro. O que vai mexer na questão emocional dessa família. Então, tem que ser muito bem acompanhado. O profissional que vai acompanhar essa criança, o pediatra, o enfermeiro que faz a puericultura também, ele tem que estar munido de informações conscientes para ajudar essa família, para não ter um erro, como a introdução de uma fórmula láctea desnecessária, como a suspeita de um APLV, que é a questão da proteína, a alergia à proteína do leite de vaca. Então, é muito fácil de confundir. Então, a gente tem que ser bem consciente do que é a cólica. Porque é como a gente trouxe, né, a informação, aquele choro intenso, Isso. que às vezes dura ali horas. E a mãe, principalmente a mamãe de primeira viagem, eu tenho 3 filhos. Todos os meus filhos sofreram com cólica, mas a primeira eu acho que foi pior. Acho que pela falta de informação e também porque é difícil de identificar mesmo. Então, assim, como a mamãe que está em casa, de primeira viagem, está ali com o seu bebezinho, ela vai identificar que trata-se de uma cólica? Olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma classificação que a gente chama de FISHIDS, que são os distúrbios gastrointestinais funcionais. Dentre eles estão essas questões da cólica e a disquesia. A cólica é muito parecida com a disquesia, porém a cólica ela é mais aguda, ela é irritante. A criança chega a chorar 3 horas. Como é que ficam os nervos desse povo? Sim. Não é? Então vai dizer, essa criança está doente. E as idas ao hospital e ao pediatra a nível de consultório aumentam. Então por isso que a gente volta lá e diz assim, tem que ser muito bem conduzido e haver uma conscientização, certo? Para que essa família saiba conduzir, certo? A disquesia já é diferente. É uma incoordenação da questão da força do abdômen com o assoalho pélvico na hora do bebê fazer o cocô. Então, o que é que acontece? O bebê vai sentir aquela dificuldade, ela vai ter ali uns 30, 40 minutos disso, mas vai passar. Quando ela evacua ou quando ela solta um punzinho, você observa que o bebê para. É diferente do bebê que tem a cólica.
porque ela é aguda, ela é irritante, certo? E aí o que fazer, né? Aí a gente faz as orientações. E aí, como você disse, as idas ao consultório, né, ao pediatra, aumentam. Muito. Porque a gente vê a criança ali se esgoelando de chorar, não para de jeito nenhum. E quando a gente chega lá, o médico olha para nossa cara assim, bem natural, diz, é cólica. Aí você diz, meu Isso. Deus, que mãe incompetente que eu sou, que não sei nem que o bebê está com cólica. Mas o que é que faz essa cólica parar? O que é que alivia? Precisa comprar medicamento? Tem medicamento para cólica que custa caro. O probiótico. O tempo é o melhor remédio para tudo na vida. E para a cólica não é diferente. Lembra da imaturidade digestória. Então, à medida que essa criança vai crescendo, é até os 6 meses, mas até o 3º mês é muito aguda, né? 15º dia de vida em diante, pode aparecer os sinais, certo? Até o 5º mês, ela é bem, vai melhorando. Dá o 6º mês, some, certo? O bebê que mama, ele tem menos incômodo, desconforto do que o bebê que faz uso de fórmula. Tá? Então, aí se você não tiver muito equilíbrio, você vai ficar mudando fórmula láctea, porque o bebê dormiu mais. Mas não é porque tá bom, é porque é como se ele tivesse comido uma feijoada. Então ele dorme, mas quando ele acorda, tá lá a cólica. E muitas vezes ele acorda com a cólica. Tá? Agora, se a cólica ela é desconfortável para adultos, imagina para criança, para um bebê. Que não tem bactéria suficiente para ajudar lá. Pois e é. os probióticos. É uma dor muito intensa. É dolorido, dói de verdade. E aí existem os probióticos que vão ajudar, né? Que eles são bem pequenininhos, são aquelas gotinhas, né, e tal, mas eles não têm um resultado imediato, ele é de médio a longo prazo. Certo? Então, por isso que tem que realmente fazer. O que é que a gente observa nos nossos atendimentos? Começou o probiótico, já quer um resultado com uma semana. O que é que a gente fala? Informa, orienta. Olha, tem que ter persistência, disciplina, paciência, porque é uma imaturidade. Então, a gente tem que organizar e oferecer essa questão do probiótico que vai ajudar. E aí tem as receitinhas caseiras, né? Os chazinhos, tem também as massagens. Sim. O que pode trazer esse conforto para o bebê e aliviar as cólicas? Chá, não. Não? Nenhum chá? Nenhum chá. Bebê que mama, que faz uma amamentação exclusiva até o 6º mês, depois da introdução alimentar, se ele tiver os sinais de prontidão, aí a gente começa a usar alimentos, né? Mas o bebê que mama, ele não precisa de chá nenhum, logo porque, minha gente, é uma erva. A gente não sabe a procedência, a gente não sabe como que vai ali adaptar naquele sistema digestório desse bebê. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Chá, não. É bem para trás que ele tem que ficar mesmo, certo? Mas existem outras situações. Joaquim está aqui. E o que é que a gente faz? As massagens. A gente faz as massagens. A gente pode fornecer o banho de ofurô, que ele é maravilhoso. Geralmente é chiquérrimo, é chiquíssimo, né? Então, o banho de ofurô a gente faz no fim do dia. Lembra do horário da bruxa que as pessoas falam? Que dizem, a criança tem muita cólica, ela está muito chateada nesse horário. Porque a criança passou o dia todo recebendo os estímulos e no fim do dia ainda tem a cólica que está lá, gritando. Então, o que é que faz? A gente promove um ambiente tranquilo, a gente diminui luminosidade, fecha as janelas, a gente coloca uma água morninha, 36 graus e meio, certo? 36,8, eu gosto muito. Tem gente que usa 37, 37,5, eu acho muito quente. Eu não faço, certo? Tem que ser uma água confortável. E a gente coloca essa criança porque ela vai fazer o posicionamento da posição intrauterina na vida fetal. Né? E aí ela vai encolher. E a água morna, ela promove uma vasodilatação. Então, ela relaxa essa criança. Aí, Laura, você trouxe o Joaquim, né? Tá aí sentadinho do seu lado. Vamos fazer uma demonstração para ensinar essa mamãe que está em casa como fazer aquela massagem. A gente vê muito na internet, né? Em alguns casos ali, o médico levanta a perninha, o bebê solta aquele punzinho. Isso. A gente tem que ter muito cuidado com a bicicletinha. Isso é a bicicletinha. Vamos demonstrar então com o Joaquim. Eu vou deitar Joaquim aqui, ó. Certo? Mas ele vai estar numa base rígida, lá no conforto dele, tá? E o que é que a gente vai fazer? Eu vou levantar ele aqui, mas você vai entender que você vai fazer deitado, tá? Você vai fazer um movimento circular no sentido horário, que é assim
que é o peristaltismo do nosso intestino, tá? Então, não é forçando e também não é alisando, é uma leve, certo? E aí, quando fazer isso? Quando o bebê está chorando? Não. Se o bebê estiver chorando e você faz isso, você ativa mais. Você primeiro tem que promover, muito importante, certo? Primeiro, você acalma o bebê. O que é que eu gosto muito de fazer? A nossa mão tem que estar aqui, vira este bebê, eu venho para cá, ó, eu acolho esse bebê, coloquei a minha mão aqui e eu venho para cá. E eu começo a fazer o balanço vertical. Eu acalmo essa criança, a minha mão tem que ir bem quentinha, certo? Porque nada de gelo aqui, a gente tem que promover conforto. E eu vou aqui, ó. Esse balanço toda mãe conhece. Balançando. Não é dançando forró, não. É aqui. É como a gente remeter a vida intrauterina. Tem bebê que gosta do forró, viu? Então, a gente faz. E aí, quando ele se acalma, eu venho, deito lá na base rígida e eu vou fazendo o movimento. A bicicletinha, tá? A bicicletinha já é outra possibilidade que você pode fazer, mas sempre com ele sem estar irritado. Se ele estiver irritado, não faz, porque vai piorar a situação. Certo. O que é que a gente observa na bicicletinha? A gente observa que as pessoas fazem muita força quando encosta a perna. Veja, as alças intestinais, elas estão aqui. Então, se eu faço aqui, eu forço. Não é, ela é leve. A gente conta 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. Em 3 ciclos. Depois a gente faz cruzado. Ó, 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, solta. Veja, a gente faz 3 ciclos aqui e 3 ciclos atravessados. Porém, veja que eu não estou empurrando com força. Eu faço só um toque e volto. Por quanto tempo faz isso? 3 ciclos de 1, 2, 3, solta. Certo? Rápido, é rápido. E aí, quando a gente faz isso, a criança muitas vezes solta pum. E também a gente, ó, pode sentar ela, junta sempre as perninhas e, ó, aqui embaixo, mexendo em movimento circular. Eles fazem um pum tão libertador e eles já vão. Isso aqui é para a disquesia. Para a cólica, ele também melhora, certo? Ele ajuda bastante, porque a gente tem que promover conforto. E o probiótico. E aí, Laura, pelo que você disse aqui, essa cólica ela pode acontecer, né, na vida do bebê até os 6 meses. Até os 6 meses. Porque ainda está ali em formação, ele está adquirindo. E aquelas batidinhas que a gente dá na barriga do bebê, coloca o dedinho e dá aquela batidinha. Isso. É recomendado fazer isso? É porque ele faz uma distensão abdominal. Você só vai fazer aquilo para, ó, indicador com indicador. Tá? Médio com médio, nunca batendo um no outro, certo? Então, você coloca aí, ó. É só para você ver que realmente ele está com o abdômen distendido, certo? Porque um dos sinais da cólica é isso, essa irritabilidade, esse choro excessivo. Então, quando cabe uma investigação clínica, quando esse bebê chora por mais de 3 horas, ele se encolhe, ele fica roxinho, ele fica irritado e nada faz esse bebê se acalmar. Então, a família tem que ser trabalhada para ela ter esse posicionamento, essa postura de saber controlar a questão emocional. Porque você sabe que tem mães que ficam com depressão por causa do bebê com cólica. Sim, porque dá uma aflição. Você vê a criança chorando ali desesperadamente. Isso, o amor da sua vida chorando. Quem quer? Ninguém quer. E, na verdade, existe um sentimento de incompetência. Ela vai dizer, eu não consigo parar. Mas, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, a culpa não é sua. Não é culpa de ninguém. O seu bebê precisa passar por esta fase para que ele consiga dar o outro passo. E tá tudo bem, certo? Só que é chato. Mas aí a gente vai sabendo conduzir dessa forma, certo? Ter muito cuidado para não se confundir com a PLV, porque as pessoas confundem muito, tá? E tem que ter bem cuidado, saber conduzir. Aí faz a dieta restritiva da mãe. Sim, era isso que eu ia perguntar. A alimentação contribui para que essa criança tenha mais cólica ou não? Se a mãe tomar café, refrigerante, isso vai contribuir? Os nutricionistas, eles fazem um trabalho muito, muito lindo. Eu sou muito fã, assim, da nutricionista, porque ela faz esse trabalho, ela já vai, desde a gravidez, trabalhando essa mulher, certo? Mas lembra que ele é uma imaturidade gestória, certo? Então, o que confunde muito as pessoas pensarem que é uma intolerância.
a proteína do leite de vaca. Aí faz o quê? Corta da mãe a dieta. Então, essa mulher faz uma dieta restritiva, que é difícil, Joana. É muito difícil você tirar tudo, você ter que ter tudo separado e você ter que ter muito cuidado para não ter um cruzamento. Exemplo, cortou o queijo numa tábua aqui e depois você vai preparar uma comida de uma carne na mesma tábua. Ficou um fragmento, já vai para essa mulher. Ela vai lá o leite, a informação. Então, dá errado, tem que ser tudo muito separado. E essa dieta tem que ir voltando de 4 a 12 semanas, em média. Ela tem que ir reintroduzindo, certo? Mas aí, muitas vezes, não é. A mulher pode ou não tomar café? Pode, pode, sim. Né? Ela pode tomar o café. Comer um chocolate? Pode. Ela pode comer. A dieta, ela é livre, porém, ela é uma dieta equilibrada. Tá? A gente não vai meter o pé na jaca, entendeu? A gente não é saudável nem quando a gente não está grávida, quando está grávida. Tem que comer de forma consciente. Isso mesmo. E a gente tem que ter muita sabedoria. Se eu gosto de tomar café, eu tomo uma garrafa, mas eu vejo que meu bebê fica muito ativo, eu só tomo de manhã uma xícara ou 2, certo? Eu posso comer chocolate todo dia. Então, eu não vou, porque eu estou mandando a questão da cafeína, eu estou ativando muito esse bebê. Então, esse bebê vai ficar muito ligado. E aí, a gente vai lá para a questão do sono, ele precisa ter as sonecas sadias para ele conseguir dormir bem, por causa do ciclo circadiano. Então, você vê, é uma história entrando na outra, para não promover o desconforto nessa criança. Perfeito, perfeito, Laura. Muito obrigada, tá? Por tanta informação. Dava pra gente ficar conversando aqui bastante tempo. Mas chegou ao fim nossa entrevista. Agradeço a você, agradeço ao Joaquim. Dá um beijo. Tá? E as portas estão abertas. É sempre um prazer. A gente que agradece, né, Joaquim, por conseguir alcançar tantas famílias e a gente dar informação, tá? Muito obrigada. Perfeito, perfeito. É isso aí, minha gente. A gente investe tanta coisa quando tá grávida. Invista também numa consultoria para você ter informação aí sobre cólica, sobre amamentação. Isso também é muito importante e pode aí, ó, te dar mais qualidade de vida para você e para o seu bebê também. É isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? Não sai daí.